Olá pessoal do nono, tudo bem? Vamos aí à nossa correção das avaliações aí da prova que vocês fizeram, né? Só lembrando que os assuntos que eu levantei como questões da prova de arte foram assuntos discutidos e debatidos tanto nas aulas gravadas quanto nas aulas online, ao vivo, e também na revisão que eu mandei para vocês. Então, quem teve acesso, né, aquela revisão, né, ali estava a base da sua prova. Era só ter se ligado bem nos assuntos. Foram assuntos assim não tão complicados, mas eu sei que você estudou, mas eu quero levantar aqui algumas questões que para mim ficaram assim meio difícil de entender como que vocês chegaram àquelas respostas com tanto recurso que vocês tinham em mãos naquele momento, né? Então vamos lá. Questão um. Primeiro as questões objetivas, que foram 6 de múltipla escolha, e depois 2 questões subjetivas, que você pudesse opinar, apresentar a sua resposta. Questão 1. Como se chamava o teatro grego do século VI sabe assim, era o nome do espaço. Que espaço era aquele, né? Então, com uma semi-arena, com capacidade para cerca de 12 mil lugares, até essas informações está lá na videoaula, que era o teatro de Epidauro. Então, Epidauro foi um mecenas, um homem que investiu, né, na arte grega naquele momento, na Grécia Antiga, né? E o teatro de Epidauro é um dos teatros mais famosos e ainda existem as ruínas dele até hoje. As pessoas vão à Grécia, elas fazem questões, algumas pessoas, de ir até esse teatro de Epidauro, que ainda estão lá as ruínas, sentar, sentir lá o ambiente, a acústica do ambiente, porque uma das coisas características desse teatro é que ele era muito grande, parecia um estádio, tipo o Estádio Olímpico aqui em Goiânia, quase que o Serra Dourada, né? Metade do Serra Dourada. E as pessoas lá no meio do gramado, naquele centro, falavam e o som ecoava por todo aquele espaço. Então, essas características foram importantes para identificar como um patrimônio, né, cultural da humanidade, o teatro de Epidauro. Questão 2. Em que se baseavam os autos na Idade Média? Então, os autos eram aquelas peças religiosas aonde a igreja queria ressaltar, né, as questões bíblicas, né, ou diferenciar o teatro em si, né, o teatro pagão, o teatro carnal, como eles colocavam, o teatro profano, que falavam de vários assuntos. Para eles, naquele momento, a igreja naquele momento da Idade Média, para diferenciar o teatro profissional, que acontecia dentro dos espaços fechados ou em praça pública, eles criaram os chamados autos, né, que eram peças com passagens bíblicas e todo um fundo moral, ensinando a palavra, né, trazendo e ressaltando momentos bíblicos para ensinar as pessoas como seguir o caminho da igreja. Então aí seria em passagens bíblicas, né? Terceiro, como é conhecido o modelo padrão de teatro ocidental? O nosso teatro, esse que a gente conhece hoje, o espaço fechado, né, as cadeiras tudo organizadinha, os camarotes e o palco ali com aquela cortina vermelha ou preta, pesada. Essa estrutura. Então ela surgiu lá no Renascimento, mas ela surgiu baseada em quê? Baseado no teatro italiano. Então, o teatro italiano serviu de referência para o Ocidente. Então, para nós, Europa, América, né? Porque seria Europa e Estados Unidos, que é o Ocidente, o rico. Então, eles desenvolveram esse estilo e os outros países copiaram o modelo italiano. Então, o teatro inglês, francês, alemão, espanhol, americano, brasileiro, chileno, seja de onde for, que tem essa estrutura fechadinha, aquele palco lá na frente, as cadeiras ali todas alcochoadinhas, bonitinhos, os espaços. Esse padrão é o padrão italiano de teatro. Não esqueçam disso. Vamos para a número 4. A questão 4. Então, o estilo de peça que buscavam criar uma interação entre ator e plateia é chamada de quê? Peças conviviais.
do convívio, né? Já a própria pergunta já te induz a isso. Estilo que busca criar uma interação. Interação é eu me envolver, é eu ter essa ligação com o ator e o ator com a plateia. Então é de convívio, é de convivência, né? De conviver, de estar próximo, de estar junto. Então são peças conviviais. A questão 5: as peças onde o público deixa de ser um mero espectador e passa a ter proximidade e intimidade com o espetáculo. Aqui nós já estamos falando do espetáculo, nós estamos falando, como estava falando lá em cima, na questão 4 de interação, aqui nós já estamos falando dessa proximidade, né? Então, são chamadas, né, esse estilo de espetáculo encontro. Ou seja, o espectador não vai ficar sentado ali sozinho na cadeira dele assistindo, não. Ele vai se envolver fisicamente no espetáculo. Então é chamado de espetáculo encontro, porque fica todo mundo muito próximo, não tem a separação palco-plateia. Palco e plateia estão sentados no mesmo espaço, ou em círculo, ou num outro ambiente qualquer, mas não há esta separação. Há um envolvimento entre todos os grupos. Quem está apresentando, quem está assistindo, todos no mesmo espaço. É chamado de espetáculo encontro. A questão 6, ela vem apresentar então qual é a palavra-chave, né? Seja na peça convivial, seja no espetáculo encontro, mas aqui eu destaquei usado na peça Teatro Esporte, que até falamos sobre isso, que é uma peça dinâmica, né? Envolve a plateia joga algumas palavras para os atores e os atores vão ter que seguir a apresentação deles, mas tudo isso é baseado em qual palavra-chave? A palavra-chave é a improvisação, porque eu jogo para você uma palavra e você tem que criar uma história a partir dessa palavra. Então é improviso. Então a palavra-chave do teatro esporte é improviso, mas também acontece no espetáculo encontro, quando há esse envolvimento entre os dois grupos. E outra característica é nas peças conviviais. Sempre, né, vai ter essa característica. Então ali nós temos a improvisação na questão 6 como resposta chave, para a gente poder entender que hoje o teatro passa por essa mudança. O teatro ele está evoluindo. As pessoas não querem simplesmente ir ao teatro e sentar e ficar ouvindo, assistindo passivamente. Quando esse teatro traz essa oportunidade, vai estimular também o espectador a ser criativo, a ser dinâmico, a ser ágil, né? Rápido ali no seu raciocínio. Então, e gera essa improvisação de ambos os lados. Então, isso é muito bom, tá? E vamos então para as questões subjetivas. Duas questões aí básicas, né, que você poderia dar a sua resposta. Primeiro, foi na nossa última aula, defina de forma pessoal o que se entende por sincretismo, né, na cultura popular nordestina. A palavra sincretismo é essa relação. O sincretismo ele envolve, né, a política social do local, envolve a religiosidade, envolve os costumes, as tradições. Então é misturar, como eu disse para vocês naquela aula, o santo e o profano, não no mau sentido, mas é trazer, né, a religiosidade africana, indígena, misturar com a cultura e a religião portuguesa e criar toda essa realidade que a gente tem lá dentro do Nordeste. As pessoas celebram as festas populares misturadas com as festas religiosas. Os santos católicos estão muito envolvidos no São João, nas festas de Nossa Senhora, lá como eles colocam na religião deles, mas é muito misturado, é muito popular. Ao mesmo tempo que eles estão celebrando, eles estão dançando, eles estão comendo, eles estão celebrando de forma que todo mundo pode se envolver, o rico, o pobre, o branco, o preto, o gordo, o magro, o alto, o baixo, aí mistura todo mundo, não há essa separação, eles querem celebrar. Então o sincretismo é quando mistura tudo isso no mesmo espaço, criando uma identidade cultural. E a questão 8,
estruturalmente como era dividido o espaço no teatro grego. E está lá dentro de uma videoaula daquelas, eu deixei muito claro, né? Quando tem o proscênio, o esquene, o camarim, o fosso para a orquestra. É estruturalmente, a palavra estrutural é isso, é espaço, o espaço físico, como ele era dividido. Plateia, palco, como é que chamava essas divisões do palco? O esquênio, o proscênio, era isso, ok? Então, se você foi por esse caminho, parabéns, que você fez uma excelente prova. Semana que vem nós temos aula ao vivo para a gente poder discutir mais essas questões. Ok, pessoal? Um abraço para vocês, tudo de bom, até qualquer hora. Valeu demais.